Casa Sertaneja Eletro. Desde 1971, nós não perdemos negócio. E falando em polícia, vamos falar do laudo pericial, hein, gente? Lembra do caso do bondinho? Caso do teleférico? Nós temos novidade. O laudo pericial referente àquele acidente foi concluído e apresentado ontem pela Polícia Civil. O laudo apontou que durante a manutenção do teleférico, o aparelho estaria operando de forma inversa, apresentando um problema na conexão das peças que ligavam a cabine ao cabo. O documento apresentado, aliás, me perdoem, o documento ainda apresentou que a conexão estava incompleta. O acidente aconteceu dia 5 de setembro deste ano. As investigações continuam. Angélica Zucauskas esteve na delegacia da Polícia Civil e conta tudo aqui no plantão. O acidente aconteceu no dia 5 de setembro, quando chovia bastante na cidade, inclusive granizo. A cabine do bondinho se desprendeu do teleférico. O funcionário da prefeitura que trabalhava no momento, Miguel Albano, de 59 anos, com a queda, sofreu perfurações no intestino. Durante a coletiva, o delegado regional, acompanhado de 2 peritas, apresentaram as informações coletadas que formaram o laudo pericial. Desde a ocorrência do fato da queda da cabine do teleférico, a Polícia Civil de Minas Gerais teve uma extrema responsabilidade em lidar com essa investigação, lançando mão daquilo que tinha de melhor em seus quadros de pessoal, para efetuar os levantamentos necessários para chegar a uma conclusão da causa da queda da cabine e, evidentemente, instaurando imediatamente o inquérito policial para apuração dos fatos, juntada com a produção e juntada das provas objetivas, no caso aqui o laudo pericial, fundamental para as apurações, e também das provas subjetivas que estão em fase de coleta e que visam aí, de forma concatenada, levar à conclusão do procedimento policial o mais brevemente possível. O delegado regional destacou ainda como será a continuidade das investigações, onde todos os envolvidos serão ouvidos. Nós vamos fazer os direcionamentos das provas subjetivas, colher os depoimentos das testemunhas que estavam diretamente envolvidas com essa questão dessa manutenção, já que nós apuramos no dia, comparecimento em loco, que estava ocorrendo uma manutenção no sistema do teleférico. Vamos ouvir todas essas pessoas diretamente envolvidas, um engenheiro responsável técnico, os outros servidores, funcionários que acompanhavam essa manutenção, inclusive a pessoa que se acidentou aí nesse dia. E nós vamos fazer essas oitivas baseados na conclusão do laudo pericial, para tentar chegar a uma conclusão a respeito aí dessa questão da queda da cabine do teleférico, para detectar onde que foi o ponto em que houve a falha. A perita criminal Valdirene destacou que, de acordo com os testes realizados, não houve um desprendimento do cabo à cabine do teleférico. Não houve, no sentido inverso, que seria o sentido que estaria sendo utilizado pelo servidor naquela época, não houve um acoplamento total do cabo à cabine do teleférico. Aquela cabine. E esses testes, apesar de serem uma simulação com outra cabine, eles demonstram que isso pode realmente ter ocorrido na cabine de número 27, que foi a que caiu. Até mesmo porque na cabine 27, no pendural dela, que é aquela parte de cima que parece um gancho, nós tínhamos algumas marcas, nós temos inclusive marcas de desgaste que foram provocados naquela data por causa do atrito entre o cabo e esse pendural e os mordentes dele, mostrando exatamente que primeiro ocorreu um desacoplamento do cabo e a seguir um desacoplamento parcial dele, movendo-se sobre a cabine, e logo em seguida um desacoplamento total, o que fez com que a cabine se chocasse contra o piso lá do estacionamento. Foram realizadas várias diligências, contando inclusive com o perito de Belo Horizonte. Nós realizamos mais de uma diligência ao local, aos locais dos fatos, e contamos também com a colaboração em função da especificidade técnica, de tratar de uma questão de engenharia. A gente contou com a colaboração de um perito da seção especializada de engenharia em Belo Horizonte,
que se deslocou a postos para nos auxiliar também nas definições do ocorrido no evento. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas para o Plantão. Obrigado, Angélica. Boa sorte à Polícia Civil na apuração, e o município tem muita responsabilidade nisso e tem que ser apurado o quanto antes.